Dicas de como eu reduzi o meu custo de vida, tendo quase 16 anos de casada. E tem também uma crítica muito estranha que eu recebi, que eu vou comentar com vocês no final. Se vocês fizerem essa dica, já vai reduzir muito o seu custo de vida. Foi quando eu decidi, não, eu tenho que reduzir o meu custo de vida. Emergência é assim, quando surge do nada. Economizar o seu gás, vai dar 6 mil reais por ano. Gente, tô chocada, é sério. Eu fiz a conta agora e eu tô chocada. Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô muito feliz de dividir algumas diquinhas que eu reuni aqui pra passar pra vocês, porque eu tô muito feliz com o resultado dos últimos vídeos desse tema. Então eu sei que vocês estão interessados. E tem também uma crítica muito estranha que eu recebi, que eu vou comentar com vocês no final do vídeo. Então quem quiser fica até o final pra gente comentar. Mas vamos direto ao assunto, que são dicas de como eu reduzi o meu custo de vida, tendo quase 16 anos de casada. Gente, agora que eu me dei a conta que em 2 meses eu faço 16 anos de casada, não serão mais 15. Então vamos lá, gente. A primeira dica, que assim já é a chave, se vocês fizerem essa dica, já vai reduzir muito o seu custo de vida, que é você saber exatamente quanto entra e quanto sai na sua casa de gasto, tá? Eu vou deixar fixado aqui na tela para quem quiser copiar como modelo. Mas isso aqui, gente, não é só um exemplo, tá? Fictício, supondo que duas pessoas, né, uma família, vamos supor, pai e mãe, um ganha 3 mil e o outro 5 mil, né? Totalizando 8 mil reais por mês. E aqui vem todos os gastos dessa família, né? Na segunda coluna, que são as saídas: casa, luz, água, internet, aulas, que podem ser o quê? Esportes, aula de música, academia. Nesse exemplo aqui, gente, eu coloquei, vamos supor, de uma família que a criança vá na escola pública, né? Eu acho que é a maioria dos casos no Brasil. Aqui só tem escola pública, todas as escolas são públicas. Até existe uma particular, mas é só para quem quer que os filhos vão numa escola internacional. A escola holandesa é pública, né? Então, pessoal, você vai reunir e tentar relembrar, nem que você gaste 2, 3 semanas fazendo essa planilha. É importante você pôr todos os gastos que a sua família tem. Qualquer gasto, seja 10 reais, 20 reais. Aqui eu nem coloquei streamings, né? Eu só coloquei internet. Mas todos esses streamings, Netflix, Discovery, Spotify, tudo que você pague mensal, que você receba uma conta, um boleto, você vai por aqui. Mais mercado. Eu coloquei esse exemplo de 2 mil, porque eu acompanho muito os vlogs de famílias brasileiras, né? Acompanho muitos vlogs de compra também. E eu sei que na região de São Paulo tá girando nessa faixa para uma família, vamos supor, de 3 pessoas, né? Uma família com um filho. E aí, mas contando tudo. Frutas, verduras, porque às vezes a pessoa só mostra o vídeo da compra do mês, que é o grosso, né? Que no Brasil é a nossa cultura de compra do mês. E se você é novo aqui no meu canal, até acabei esquecendo de te falar, mas eu moro aqui na Holanda, gente, já vai fazer 16 anos. Então, assim, a cultura aí é de compra mensal e depois a pessoa vai pegando, né? Misturas, hortifrutis, pães, sempre tem que estar passando em padaria, porque não tem como você pegar tudo em uma vez no mês, não é verdade, gente? Então, eu joguei essa média de 2 mil, mas você vai pôr a sua realidade. E você vai ter que saber também, você vai ter que saber. Inclusive, no meu último vídeo, e tá bem interessante, eu recomendo vocês darem uma maratonada aqui no canal. Não é porque eu fiz, gente, é porque, assim, realmente eu pus o coração nesses vídeos. E as pessoas estão percebendo, porque realmente o intuito maior é ajudar. Claro que eu quero que o meu canal aqui também cresça, mas ajudando algumas pessoas a ter uma luz, assim, né? Às vezes tem pessoas que tá sem enxergar uma saída de como reduzir o custo de vida. Vocês não têm noção a felicidade que me dá. Aí, pessoal, você vai ter que saber. Muita gente comentando, eu não faço ideia quanto eu gasto no mercado. E eu sei, porque eu era assim também, até uns 2 anos atrás. Foi quando eu decidi, não, eu tenho que reduzir o meu custo de vida.
Eu não sabia, porque você vai, pega uma coisinha, pega outra, você passa, o seu marido passa, toda hora passando em mercado, e é pão, e é mistura, e é isso e aquilo, a gente perde a conta do quanto que a gente gasta mensal. Então, você vai ter que saber pra você colocar aqui nessa coluna, olha. Se tem alguém que toma um remédio que é fixo todo mês, já vai colocar aqui. Lazer, eu coloquei uma média de R$700. Então, aqui, como que ficou, pessoal? A pessoa, a família ganhava 8 mil, né? E gastava 5 mil. Eu arredondei aqui para 5, né? Que deu 4.980. Então, essa família vai conseguir guardar todo mês R$3.000 para uma reserva de emergência. Pessoal, essa reserva de emergência, o que é? O nome pode ser assim estranho, mas não é. Podem procurar até na internet, no dicionário. Emergência não tem nada de ruim nessa palavra. É uma coisa que emerge. Eu até procurei, porque muitas pessoas falavam, ai, que palavra negativa, tal, reserva de emergência. Mas não é. Emergência é assim, quando surge do nada. Por exemplo, furou um pneu. É uma emergência, você não vai ficar com o pneu do seu carro furado. Vamos dizer, sua máquina de lavar roupa quebrou. Você vai ter que consertar. E isso é uma cultura que a gente não é ensinado a ter, né? Eu gostaria muito que a gente aprendesse isso desde a escola. Eu não quero me alongar muito na dica 1, gente, porque eu ainda tenho várias diquinhas aqui para compartilhar com vocês. Mas assim, reserva de emergência é uma chave principal também para você não passar apuro, não parcelar em cartão de crédito, não ir pedir emprestado para familiares, muito menos para banco que vai te cobrar um juros altíssimo. Então, gente querida, para não me alongar muito, foquem em fazer essa planilha aqui de vocês, de quanto entra e quanto sai. Agora vamos lá, número 2, eu trouxe pra gente tomar cuidado com essas saidinhas, cafés, lanches que a gente toma na rua, porque isso é um grande consumidor do nosso dinheiro. Quer ver? Eu anotei um exemplo aqui, ó. Vamos supor, todo dia você come um salgado. E que esse salgado seja R$5 por mês, por dia. Ah, Dani, mas é só um salgado, não vai fazer diferença, né? Eu amo comer uma coxinha no meu cafezinho da tarde, na pausa do trabalho, ou depois que eu saio do trabalho, enfim. Então, vai ser 5 vezes 5, 25. R$25 vezes 4 semanas dá R$100 por mês. Eu nem fiz o anual, gente, mas vamos fazer aqui rapidinho. R$100 vezes 12 vai dar R$1.200, né? Em coxinha, gente, em coxinha. Então, é essas continhas que a gente não sai. Pessoal, assim, ó, aqui na Holanda, vocês não têm noção como é comum levar lanche. As pessoas não têm vergonha de levar lanche. Você repara muito, por exemplo, em aeroporto, que lá as coisas são caríssimas, né, gente? E às vezes é até escasso. Tem aeroporto que nem tem muita coisa. Não tem opção, é caro, ou às vezes é só fritura. E o que você vê é só os holandeses com os lanchinhos, eles costumam comer cenoura crua, pepino, é muito comum, tomatinho cereja. Parques, então, nem se fala. Tem parques aqui que às vezes a gente vai, até tem uma cantina, mas tá fechada. Dependendo do dia, a cantina tá fechada. Então, você tem que levar o seu lanche. Aqui é muito cultural levar o lanche e as pessoas não têm vergonha disso. Número 3, gente, você sempre ter uma hortinha, alguma coisinha em casa. Ah, Dani, mas eu não tenho espaço. Né? Tudo bem, gente, a cebolinha você cria em qualquer lugar, você põe ali na sua janela, num pouquinho de terra. Dá pra você, o que seja, o que você consiga economizar, por exemplo, aqui a cebolinha, eu acho que é uma média de €1 o maço, por aí. Não é barato, gente. E aí, imagina você economizar esse €1 toda semana, aí multiplica pelo ano. Tudo que você multiplica por ano, você percebe a redução no seu custo de vida, porque eu percebo que muitas pessoas são apegadas a valor baixos, né? Ah, isso daí não vai fazer diferença, mas anualmente a gente faz. Quando a gente fala custo de vida, é de você reduzir uma quantia permanentemente, não só assim, ah, essa semana eu economizei X. Não, você fazer isso continuamente, até que de repente você alcançou o seu objetivo, que eu não sei qual é, que tá uma casa, que tá um carro, fazer uma viagem, enfim. E aí, depois você decide, quero continuar com esse custo de vida assim, ou eu vou dar uma elevada. Então, a horta, eu tô fazendo uma hortinha aqui em casa,
Mas como o clima aqui é muito frio, eu só tenho a possibilidade de colher poucos meses do ano, mas mesmo assim eu faço, gente. Se eu morasse no Brasil, que dá pra você fazer horta o ano inteiro, então eu ia colher muita coisa, eu tenho certeza disso. Gente, número 4. Você cozinhar sempre um pouco a mais. Por quê? Você já tá ali com tudo preparado. Além de economizar o seu tempo, vai economizar o seu gás, né? No meu caso, a eletricidade, porque meu fogão é elétrico. E você já cozinha tudo ali um pouco de uma vez. Porque você tendo sempre uma sobrinha, isso vai te economizar de comprar comida fora de casa. Eu coloquei só um exemplo aqui, gente, porque eu perguntei pra minha irmã, que ela mora em São Paulo, quanto que tá mais ou menos uma marmita simples aí, né? Arroz, feijão, uma mistura. Eu falei pra ela, irmã, quanto que tá aí? Pra eu ter uma noção pro vídeo. E ela me falou que tá em média, em lugar simples, R$30 uma marmita. Então, vamos supor que você não tá muito bem planejado ali para fazer a sua comida para levar para o trabalho. Então, você vai pegar 4 marmitas por semana. Um dia você cozinha, né? Ou você pega o que sobrou do seu fim de semana e leva na segunda. Aí, vamos supor que terça, quarta, quinta e sexta você come marmita no almoço do seu trabalho. Então, são... Gente, eu fiz a conta errada aqui. Vou ter que fazer agora na hora. 3 vezes 4, 12, 120 por semana, que já dá 480 no mês, gente. Olha isso, em um mês, R$480. E muitas vezes o mês tem 22 dias úteis, né? Então, vamos arredondar para R$500 de marmita por semana. Aí vai dar 5 mil, vai dar R$6.000 de marmita por ano. Gente, tô chocada, é sério. Eu fiz a conta agora e eu tô chocada. E imagina se você come num restaurante mais chique, né? Aí, a gente não pode concluir que a gente economizou 6 mil por ano, porque você também vai ter o custo dos ingredientes que você comprou pra fazer o seu alimento em casa, né? Mas vamos supor que você economizou 3 mil, 4 mil, que seja, gente, é uma férias com a família, né? Então, tudo isso são coisas, assim, que a gente não se dá conta no dia a dia. A gente pensa, não, eu preciso, isso tá incluído no meu custo de vida, eu tenho que comer fora. Eu mesma já trabalhei em muitos lugares no Brasil. Teve lugares que eu trabalhei que foi muito bom, que a comida era maravilhosa, gente. Sinceramente, era melhor do que a comida lá de casa, porque era tanta variedade, comida fresquinha. Eu já trabalhei muito dentro de hospitais, né? Mas sempre na área administrativa. Então, comida de hospital geralmente é muito gostosa, que eles fazem com cuidado, né, para os pacientes e tal, e acabam adaptando aquela comida para os funcionários. Então, assim, eu já tive almoços maravilhosos, mas também já trabalhei em locais que você recebia um valor ou para você sair e comer no seu almoço. Geralmente o valor não era suficiente, porque o bairro pode ser caro, aí você acaba tendo que completar. Ou teve lugar que eu não recebia nada, que eu acho, na minha época era assim, ou era uma cesta básica ou era um vale alimentação. E aí eu tinha que tirar do bolso, então eu já levei muita marmita mesmo. Quando eu trabalhei num shopping, eu não tinha nada de alimentação. E aí, ou eu comia comida do shopping, que era caríssima, ou eu levava de casa. Então, eu já levei muita marmita, gente, e assim, economiza muito. Foi época que eu consegui eu mesma pagar minha faculdade, eu mesma fiz meu curso técnico pagando minhas apostilas, tudo assim, na base do malabarismo, né? 5, pessoal, você rever todos os pacotes que você paga na sua casa. Eu não esqueci de colocar aqui, né? Mas foi até bom eu ter colocado nessa outra dica, porque às vezes a gente tá pagando pacotes que a gente não tá usando. Por exemplo, uma época a gente teve eu não lembro se foi Amazon, era algum aplicativo aqui que eu pagava com um monte de canais que a gente não tava usufruindo. Eu falei pro meu marido, não vamos cortar. E hoje em dia a gente tem o Netflix, que eu até cogito em cortar também, gente. Porque assim, tá sendo raro a gente achar uma coisa boa no Netflix, que te traga algum... Não criticando assim, né? Mas pro nosso estilo de vida. Não estamos usando muito, ultimamente estou usando muito mais YouTube. Tô pensando seriamente em cortar. Spotify, o que você usa? Pacotes de canais. Teve uma época lá na minha casa, quando eu era solteira, né?
a gente pagava, assim, pacotes caríssimos, porque naquela época não era difundido ainda, né, essa cultura de assistir coisas online, YouTube, Netflix e tal. A gente pagava pacotes caríssimos. Isso daí, quando você faz a conta ao ano, eu não coloquei porque eu não tenho ideia quanto que tá um streaming no Brasil, né? Aqui eu tô pagando baratinho, acho que é 8 euros o Netflix, 8 ou 10 euros. Mas mesmo assim, já são mais de 100 euros ao ano, né? Todo o dinheiro é dinheiro economizado. Então, fica aí para você fazer uma revisão em todos os seus pacotes do que você tá pagando. Aplicativos assim, por exemplo, eu como gravo vídeo, eu já paguei muitas coisas, como o editor. Gente, teve um editor que eu paguei tão caro e depois eu não me adaptei com ele, muito arrependimento. E que mais? Aplicativos de música. Eu sempre tô revendo, assim, as minhas assinaturas, o que eu pago, o que eu tô usando e o que eu posso cancelar. Gente, beber uma aguinha aqui porque o calor tá extremo. Nós estamos passando por uma onda de calor aqui. E eu vim gravar aqui fora pra ficar mais confortável. Mas vamos lá. 6, você evitar levar crianças pequenas ao mercado. Gente, isso daqui é muito ambíguo pra mim. Porque, por exemplo, eu amava ir ao supermercado quando eu era criança, porque lá em casa sempre foi a cultura de compra do mês. Porque nosso bairro só tinha mercadinhos que eram caros, tinha padaria, mas não tinha supermercados e meu pai recebia vale compra da empresa que ele trabalhava. Então, todo mês a gente ia gastar esse vale compra tudo, né? Gastava tudo, às vezes meu pai até completava. E pra mim era um evento, eu iria ficar muito triste se eu não fosse na compra do mês. Então isso é muito ambíguo, mas vamos supor que você tá sempre indo ao mercado. Seu filho vai sempre ver coisas diferentes, porque as marcas, elas colocam personagens nas embalagens para que as crianças peçam pros pais. Então assim, lá em casa, como o nosso orçamento era muito limitado, a gente já sabia. Era uma barra de chocolate, e olha só, gente, hoje em dia eu vejo, né, como estão as crianças de hoje em dia. A gente podia pedir uma barra de chocolate que tinha que durar o mês inteiro, fazer um malabarismo, ou era uma caixa de bombom, que aí rendia um pouquinho mais. E eu não sei se a gente podia escolher uma ou duas bandejas de Danone, porque éramos eu e a minha irmã, né? E aí bolacha, mas meus pais sempre falaram assim, ó, vocês podem pegar, vai lá, escolhe um chocolate, vai lá, escolhe uma bandeja de Danone. Então a gente sabia, acabou. Não tinha essa, assim, de ai, mãe, me dá dinheiro pra eu ir lá comprar um pacote de bolacha. Era o que a minha mãe comprasse. Café da tarde vai ser pão e mortadela? Vai ser isso. Não tem isso de pedir dinheiro pra ir comprar bolacha de recheio. Sempre foi assim lá em casa. Então, das duas, uma. Ou você faz esse esquema, conversa muito com o seu filho antes de sair, porque as crianças vão pedir as coisas no mercado. Elas estão vendo, tá tudo ali colorido, na altura das crianças, para que elas peçam pros pais. Ou você tenta ir num momento que o seu filho não esteja junto, porque aí vamos supor que você trouxe um iogurte da marca X, que é bom, que é nutritivo e tal, só que não tem nenhum personagem na capa, na embalagem. Às vezes o seu filho nem vai se dar conta, ele vai comer feliz. Mas se ele estivesse lá no mercado, ele ia falar, não, mãe, eu quero desse personagem. Aí você ia ter que pagar o mais caro. Agora eu vou contar a minha experiência com a minha filha. Aqui a gente vai muito ao supermercado. Por exemplo, hoje meu marido já foi uma vez pegar pão. Provavelmente eu vou, daqui a pouco. A nossa filha, ela já sabia. A gente dava, assim, tipo um orçamento pra ela. A gente já morou no Brasil também, né? Quando a Estela era pequena. Ela experienciou por 2 anos o Brasil. Então, ela sempre foi nas compras com a gente. Mas como a gente fazia? Dava um orçamento. Você pode escolher um salgadinho de até X reais, um Danone de até tanto. Tanto é que, gente, olha, não é assim me gabando, ai, nossa, olha o trabalho que eu fiz. Mas é sério, a minha filha é muito consciente em relação a preço, porque desde pequeno a gente foi trabalhando isso com ela, né? Então, ela consegue hoje em dia ver um produto, porque eu sempre falei, filha, você olhou o preço? Porque criança vai lá e só pega o que eles querem, né? Olha, vamos comparar, olha esse aqui, olha esse, não dá pra ser esse? Ela mesma compara preços hoje em dia, ela tá com 14 anos, tá? Então, fica essa dica da gente fazer essa conscientização com as crianças, você vai ver como vai reduzir o seu gasto de supermercado. Número 7, gente, você tentar vender coisas paradas na sua casa. Uma cultura muito grande aqui também na Holanda é de vender coisas em sites de segunda mão, né? Eu acho que é um pouco mais que no Brasil.
No Brasil isso tem, mas eu acho que não tanto, assim, pelo tempo que eu vivi e pelo que minha irmã me fala também, né? Aí, aqui eles vêm retirar na sua casa mesmo o produto, mas eu entendo que a cultura é um pouco diferente, né? No Brasil. Mas a gente já vendeu bicicleta, já vendeu tanta coisa, gente. Agora, por exemplo, eu tô com o pula... Não é pula-pula que fala, né? Trampolim, aquele brinquedo que pula, assim, de criança. Minha filha já não tá mais usando, eu tô pra vender ele. Então, você anuncia que tem um site que chama Marketplatz, que é enorme. E a pessoa vem buscar na sua casa. Ela vem retirar. Então, assim, a gente já vendeu muita coisa, principalmente bicicleta, que é muito comum. Como aqui todo mundo, cada membro da família tem uma bicicleta, né? Então, é muito comum fazer isso. Então, fica essa dica, você vê na sua casa o que tá parado. Dica número 8, pessoal, é o truque da comida simples. Na verdade, não é um truque. É uma coisa assim, que eu acredito, por exemplo, na minha casa sempre foi assim. Gente, eu cresci numa época, não era a época que eu acho que a minha família, né? A gente tinha uma condição social, economicamente, bem baixa mesmo. A gente não cresceu com isso de delivery, de toda hora ficar pegando lanche. Então, por exemplo, ó, se você leva uma alimentação ali semanal com arroz, um feijão, né? Se você come um filé de frango, um bife, ovos, legumes, isso te sai muito mais barato do que, por exemplo, uma lasanha congelada, pizzas, miojo. Gente, eu tava assistindo o vlog de uma pessoa hoje de São Paulo, hoje não, esses dias, né? Ele me mostrou, parece que o miojo era R$4. Eu não sei se a região dele era muito cara, gente. Me confirma aqui no comentário, se é isso mesmo. Aí eu fiz uma pequena conta pra gente pensar aqui, ó. Um miojo é R$4. 5 quilos de arroz, eu tô vendo que o pacote tá uns R$20 por aí, né, em São Paulo. Então, ou seja, 20 dividido por 5 dá 4. 1 quilo de arroz dá R$4. Então, um miojo tá saindo o mesmo preço que 1 quilo de arroz. Então, assim, às vezes são coisas que a gente pensa, ah, não, tem que ter uma coisa diferente em casa. Mas esse diferente tá te custando quanto? E esse diferente tá sendo uma comida saudável? Então, por exemplo, eu acredito que os meus pais não fizeram isso nem por questão de saúde, era questão de necessidade mesmo, mas lá em casa sempre foi. Arroz, feijão, nunca faltou a mistura, né, que paulista fala mistura. Arroz, feijão, mistura, legumes, fruta, mesmo que fosse do básico, sempre teve lá em casa. Café da manhã, sempre tivemos acesso. Se não tivesse pão, frios não tinha todo dia lá em casa, era só em ocasiões assim especiais, mas sempre tinha o pão, minha mãe fazia bolos. Eu lembro que na minha casa era uma cultura de café da tarde, gente, eu não sei como é a cultura aí de vocês, mas é que eu não tenho essa cultura, porque a gente já come pão no almoço, né? Eu até tô fazendo um vlog lá no meu outro canal, que é Casa Gostosa com Dani, né? Muita gente daqui já conhece, mas se você é novo e não conhece, me segue lá também, Casa Gostosa da Dani Gorati. Eu tô filmando um vlog onde eu tô mostrando o nosso almoço aqui da Holanda, né? É pão, gente, o almoço de holandês. Então, assim, não dá pra comer pão 3 vezes ao dia. Café da manhã, almoço e café da tarde. Então, aqui a gente já janta. Eu como uma fruta ou alguma coisinha leve no café da tarde. E aí depois já janta, porque a gente já come o pão. Mas no Brasil era cultura de café da tarde. Então eu lembro, minha tia tinha um bolinho que chamava orelha de padre, parece, gente. E minha mãe fazia bolinho de chuva, fazia bolo, tinha várias coisas. Então, assim, são coisas simples, gente, que não sai caro e você consegue oferecer uma alimentação boa pra sua família, tá? Então, pessoal, eu nem sei quanto tempo esse vídeo ficou, mas assim, o que eu ia falar do comentário... Aqui teve uma pessoa que comentou aqui assim, ai, nossa, foi um homem, né? Pelo usuário, não dá nunca pra gente saber porque as pessoas fazem perfil fake, né, gente? Foi nos meus últimos vídeos aí, não apaguei, não apago nenhum comentário. E aí ele falou assim, nossa, agora todo mundo é especialista em finanças, alguma coisa assim. E tipo assim, gente, não sou especialista em finanças, porém, eu vou fazer 16 anos de casada. Eu acredito que eu tenho uma certa experiência para passar para quem quiser. Quem não quiser não vai clicar no meu vídeo, né? Quem não estiver querendo economizar. E eu tava refletindo uma coisa. Muitas vezes
a pessoa que, não tô dizendo que todo mundo, vamos supor que um especialista em finanças, eu vejo muito essas entrevistas de TV, né? Vamos supor que ele veio de uma família abastada, vai. De uma família de berço de ouro, ele nasceu, nunca precisou lutar por nada, né? Por sorte ou merecimento da vida dele, não sei. Ele já nasceu numa família boa, fez uma faculdade de economia e agora ele dá dicas de economias. Será que ele vai saber dar as dicas do que ele não viveu? Então, assim, eu acredito que você não precisa ser formado um especialista em finanças para você ajudar alguém com o seu coração a reduzir o custo de vida dela, gente. Porque, assim, eu tive um pouquinho de ensinamento de economia no ensino superior no Brasil, mas eu não sou especialista em finanças, eu sei. Porém, eu tô passando aqui para vocês a minha experiência de uma dona de casa, mãe, né? Trabalho também fora, tenho meu emprego na loja de 16 anos, cuidando de uma casa, cuidando do orçamento de uma casa. Como eu falei para vocês, quem olha assim, tintim por tintim do orçamento aqui em casa sou eu. O meu marido sempre fez isso mais a grosso modo, mesmo porque ele não tem tempo. Então, assim, gente, é isso que eu queria dizer pra vocês. Não me ofendi de jeito nenhum, mas eu fico feliz porque esse comentário me levou a pensar, né? Precisa ser um especialista em finanças pra ajudar as pessoas? Não, porque assim, eu sou uma pessoa que eu tô falando do que eu vivi e do que eu apliquei. E a minha infância sempre foi de viver muito apertado, gente, em relação a tudo, a roupas, a alimentação, como eu comentei com vocês aqui, era o básico, mas graças a Deus sempre tivemos tudo, escola pública. Uma coisa que eu sou muito agradecida é que meu pai sempre teve emprego em empresas que sempre deu um convênio médico muito bom e acesso a dentista que meu pai não precisava pagar. Então isso ajudou muito lá em casa, se não me engano até remédios, tinha alguns benefícios lá na empresa. Mas assim, tem outras crianças que não tiveram isso, mas tiveram outras coisas. Então eu falo da minha realidade e em contrapartida a esse comentário negativo, teve um muito positivo, gente, que foi de uma mulher. Eu respondi pra ela lá, né? Que ela me falou que ela estava passando os meus vídeos, acho que era uma instituição que ela trabalhava com crianças, tal, já ensinando a economia doméstica. E isso é uma coisa que eu acho muito... Gente, sério mesmo, eu fiquei tão feliz, porque ninguém me ensinou isso quando eu era criança. Se alguém tivesse falado assim, olha, eu comecei a trabalhar com 15 anos de abrir porta de peru escolar, sabe, gente? Transporte escolar, né? Em São Paulo, se alguém me falasse, olha, guarda 10% que seja do seu salarinho ali todo mês, você vai ver como o seu futuro vai mudar. Eu não tinha essa mentalidade, ninguém lá em casa tinha. Então não é culpa de ninguém, simplesmente a gente não foi ensinado. E a escola, eu ouvi dizer que na particular, porque eu tenho familiares, né, com crianças em escola particular no Brasil, tem educação financeira. A minha filha aqui, como eu falei com vocês, né, a escola na Holanda é pública e desde o primário eles começaram a educação financeira, eu percebi. Porque ela teve aulas do tipo assim, a gente sempre tem que ter uma reserva, porque imagine que na sua casa precisou consertar uma geladeira, precisou consertar uma máquina de lavar, você precisou chamar alguém para consertar o aquecimento ou trocar o aquecimento da sua casa, que aqui todas as casas são aquecidas, né? Eles já inculcam isso na criança, sua conta bancária sempre tem que ter um pouco. Então eu achei isso muito legal e eu entrei junto também com a educação financeira desde que ela tinha 6 ou 7 por aí, começando da mesada e ela mesma organizando a mesadinha dela. Então, pessoal, eu nem tenho noção de quão longo ficou esse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado muito, porque foi mais um vídeo feito com o coração e eu tenho várias outras dicas que eu vou trazer em breve aqui pra vocês, tá bom? Então já se inscreva no canal pra não perder. E se você ainda não assistiu um desses 2 vídeos aqui, assista. E eu vejo vocês no próximo. Muito obrigada. Tchau, tchau.